Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelast, sou médico e esse é o nosso canal aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, qualidade de vida e bem-estar. Olha o tema de hoje, diabetes, que apesar de eu ter comentado e explicado em vários vídeos do canal o mecanismo pelo qual o diabetes se desenvolve, as pessoas ainda pedem muito por um vídeo específico sobre diabetes. E assim, esse é um daqueles vídeos que eu acabo relutando, né? Demorei para fazer, porque eu tenho certeza que ao final desse vídeo eu vou sair frustrado daqui, que vai ser como o vídeo da vitamina D, como o vídeo da melatonina, que eu terminei o vídeo, olhei aqui para o Fernando e falei, Fernando, não falei nada. Porque é muita coisa para falar. E eu tenho, obviamente, que resumir para vocês o assunto, para que fique palatável, para que fique compreensível. E aí, obviamente, eu vou trazer aqui algumas pinceladas, mas que serão o suficiente para que vocês possam entender a mensagem final do vídeo. No final do vídeo a gente vai rever, né, se o objetivo do vídeo foi concluído, que é trazer uma mensagem que só tem diabetes tipo 2 quem quer. E por que eu estou falando tipo 2? O vídeo é sobre diabetes. E a gente sabe que o diabetes ele é dividido em diabetes mellitus 1, diabetes mellitus 2 e diabetes gestacional. Esmagadoramente, tipo 2 é o mais prevalente. Por isso que eu comentei sobre o tipo 2, né? O tipo 1 já é um diabetes autoimune, é um diabetes adquirido. Você nasce com ele, né? Que é quando a gente vai explicar aqui um pouquinho, mas é quando a pessoa nasce com ele. O tipo 2, ele representa 85 a 90% dos casos de diabetes. Aqui a gente tem de 5 a 10% dos casos de diabetes e o diabetes gestacional, 7,8% dos casos de diabetes. Para a gente falar sobre diabetes, eu acho que é importante uma mini aulinha de revisão de anatomia e fisiologia. Vamos lá, vamos entender algumas coisas. Primeiro lugar, quando eu falo em dosar glicose, eu estou falando em dosar glicose dentro do sangue. Então isso aqui é uma artéria e aqui dentro então eu tenho glicose. É essa glicose, que a gente chama de glicemia, né? Glicose no sangue a gente chama de glicemia, é essa glicemia que determina se eu estou tendo quantidade suficiente de glicose para dar para as células ou não. E por que eu tenho que dar glicose para as células? Para a produção de energia. Não é a única forma de produzir energia, o corpo consegue fazer a produção de energia com outras rotas metabólicas, mas a mais fácil para o corpo é a glicose. Porém, eu não posso ter excesso de glicose circulando no sangue, porque quando eu tenho esse excesso, eu vou ter alguns problemas que a gente vai entender ao longo do vídeo, problemas muito ruins, problemas que eu não quero, sob hipótese alguma, para o meu paciente. Então, quando a glicose aqui aumenta a níveis elevados demais, eu tenho que tirar ela do sangue. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? Eu não tenho como pegar a glicose, uma varinha de condão, fazer plim-plim e a glicose sumir da artéria. Ela tem que sair do sangue e ela vai para algum lugar. Qual é o lugar? Aqui eu vou desenhar células, obviamente isso aqui não está em escala, né? Isso aqui é uma artéria, isso aqui é uma célula microscópica. E a glicose ela tem que entrar aqui, na célula. Ela não consegue atravessar essa membrana celular, não facilmente. É preciso um transportador que facilite a entrada. Tá? Então vamos desenhar essa célula aqui agora bem grande e aí a glicose tem que entrar aqui. Essa membrana toda impede que a glicose possa entrar na célula. Para que haja essa facilitação, aqui dentro a gente tem algumas proteínas
chamadas de GLUT. O T é de transporte e o GLU é de glicose, glucose, né, em inglês. Só que aqui dentro o GLUT não consegue ajudar a glicose a entrar. Então eu preciso de algum estímulo que faça o GLUT vir parar aqui, ó, atravessar a membrana e ficar como se fosse uma porta aberta para que a glicose entre. Quem é que faz esse estímulo? Um hormônio chamado insulina. Quem produz insulina são as células beta-pancreáticas, são as ilhotas de Langerhans, células que se encontram no pâncreas e que produzem insulina, ok? Então, vamos lá, a gente já está começando a entender quando é que o corpo produz insulina. No momento em que eu terei aumento de glicose. Aumentou a glicose demais, o corpo produz insulina. Aqui na membrana da célula, eu tenho receptores. Olha aqui, ó. Vamos desenhar alguns receptores. E a insulina, que eu vou desenhar quadradinha, ela vem, ela encaixa nesse receptor. Esse receptor tem um nome, IRS. E quando a insulina encaixa nesse receptor, a célula então recebe essa sinalização de que o GLUT tem que vir para cá. E o GLUT vem até a membrana, ele vai ficar transmembrana, né? Vai ficar entre a membrana, e aí a glicose vai poder entrar aqui. E quando ela entrar na célula, ela vai sofrer alguns processos, ela vai receber um fósforo, ela vai chegar a virar piruvato e aí ela vai entrar na mitocôndria para se transformar em ATP energia. Tá? Fiz um resumo, o resumo do resumo sobre como funciona esse sistema tão complexo de glicose e de insulina. Então assim, obviamente, quando eu tenho diabetes, eu tenho uma desregulação desse sistema. E essa desregulação, ela pode ser por diversos fatores e em locais diferentes do corpo. E é sobre isso que a gente vai entender nesse vídeo de hoje. Porém, para que a gente entenda a diabetes, agora que a gente aprendeu tudo isso aqui, é necessário primeiramente falar sobre uma fase, a fase inicial do diabetes, né? Tudo começa com a resistência insulínica. E claro, eu estou falando do diabetes mellitus tipo 2, tá? Tudo começa com a resistência insulínica, que vai ser ou no fígado, ou no músculo, ou no tecido adiposo. Ou tudo junto. Eu posso ter a resistência insulínica predominantemente no fígado, no músculo ou no tecido adiposo, ou pode estar em tudo isso aqui. O nome já diz, resistência insulínica, ou seja, eu expliquei para vocês que a insulina ela vai fazer o efeito de botar glicose para dentro da célula. A partir do momento que eu tenho dificuldade de fazer esse efeito de translocação de glicose para a célula, eu começo a precisar produzir mais insulina e mais insulina. Isso chama-se resistência insulínica. Em alguns momentos, eu posso ter pacientes que vão passar por essa fase e vão enganar o médico. Por quê? Porque eles vão estar produzindo muita insulina, só que a glicose está boa. A glicose de jejum pode estar boa. E aí ele faz o exame de glicose de jejum, está tudo certo, mas ele está com uma baita de uma resistência insulínica. Então aí começa o diabetes tipo 2. Por isso que hoje eu não gosto muito dos critérios de diagnóstico para diabetes, porque o critério de diagnóstico ele avalia pontualmente a glicose e para você ser taxado como diabético você tem que ter a glicose de jejum elevada num nível que você já está praticamente a ponto de estar cego, que é um dos efeitos das doenças oportunistas do diabetes. Você já está quase amputando a perna
e você está recém recebendo o diagnóstico de que você é diabético. Então, analisar a insulina é muito, muito, muito importante, tá bem? Bom, basicamente, aqui é importante entender, quando eu falo de fígado, vamos desenhar um fígado aqui, ó, que o fígado é um órgão que consegue fazer a gliconeogênese. Vamos botar essa palavrinha feia aqui, ó. Gliconeogênese. Gênese significa o início, formação, né? Então, uma nova formação de glicose. Ou seja, pensa comigo, se eu estou dizendo para você que glicose é importante para a energia, o que acontece quando você fica horas sem comer? Por exemplo, no sono. Quando você entra em estado de sono, o teu corpo ele vai consumindo a glicose até que termina. Quando terminou, ele tem que começar a formar glicose a partir de outros substratos. E aí ele faz isso através de um outro hormônio contrarregulatório que o pâncreas produz. O pâncreas não produz só insulina, o pâncreas produz glucagon e o glucagon tem essa função de fazer com que no jejum, e aí o sono é uma fase de jejum, você comece a formar glicose por outras vias. Você vai formar glicose usando lactato, você forma glicose usando aminoácido, que vai vir da proteína, e você forma usando glicerol. Então, lactato, glicerol, aminoácido. Lactato vai vir de uma via alternativa, né, que o corpo usa, chamado ciclo de Cori. É um ciclo aleatório que forma glicose pela via do lactato. Aminoácido pode ser dos aminoácidos da dieta ou da própria quebra do músculo. Quando você quebra músculo, você vai ter aminoácido. E a via do glicerol. O triglicerídeo vai quebrar. Do triglicerídeo você tem ácidos graxos e glicerol. Então, quando quebrou o triglicerídeo, eu tenho o glicerol sobrando. Então, está tudo aqui vindo para o fígado e formando, então, glicose. Legal, olha o que eu falei para vocês. Essa glicose está sendo formada no jejum. E, normalmente, num paciente que está bem, quando o paciente come, então o paciente acordou, comeu uma banana, aumentou a glicose dele, quando aumentou a glicose, aumentou a insulina. O que a insulina faz? A insulina vai avisar o fígado que o fígado não tem mais que produzir glicose por uma via alternativa, porque agora recebeu a glicose de fora. O corpo está recebendo alimento, já tem a glicose, não precisa mais. Só que quando eu tenho resistência insulínica, a minha insulina perde o poder de vir aqui avisar o fígado que o fígado tem que parar de produzir glicose. E esse é o primeiro ponto importante, porque o que acontece? Eu continuo formando glicose pela via da gliconeogênese, então eu tenho aqui a glicose que a gente chama de endógena, né? O que quer dizer endógena? É a glicose que está sendo produzida dentro do próprio corpo. Só que eu tenho também a glicose exógena, que é a glicose que eu estou comendo. E aí isso aqui tudo vai acarretar num aumento muito grande de glicose no sangue, porque pela resistência insulínica, e eu já falei aqui muitas vezes sobre resistência insulínica, né? Uma das maiores causas de resistência insulínica é o aumento da gordura visceral, aquela gordura dentro da barriga, aquele paciente que tem um aumento da cintura abdominal, né, da circunferência abdominal, ele vai ter essa perda da função da insulina no fígado. Tá? Então aqui, fígado, esse ponto tem que ficar bem claro para vocês. No músculo e no tecido adiposo é gordura, tá, gente? No músculo e no tecido adiposo, eu tenho o mesmo problema, né? Olha o que eu falei aqui para você. Tá aqui a célula, aqui dentro eu tenho a proteína GLUT, no caso do músculo ela chama GLUT4, e aqui fora eu tenho o receptor que a insulina teria que encaixar para fazer com que a glicose possa entrar na célula. Bom, vai acontecer que
que na resistência insulínica, a gente está falando por enquanto só de resistência insulínica, na resistência insulínica eu tenho inflamação, porque a resistência insulínica traz um processo inflamatório que pode ser silencioso, muitas vezes o paciente não sente nada, só que esse processo inflamatório, ele aumenta algumas citocinas, alguns hormônios pró-inflamatórios. Os principais aqui é a interleucina 6 e o fator de necrose tumoral, chamado TNF-alfa, tá? Também tem a via do fator de transcrição NF-kappa-beta. NF-kappa-beta. Aqui, ó, a interleucina 6 e o fator de necrose tumoral, provenientes da inflamação, por uma alimentação com muita glicose, pelo estilo de vida estressor, por uma gordura visceral aumentada, tudo isso aqui vai aumentar a interleucina 6, vai aumentar o TNF-alfa, e essas citocinas, elas diminuem aqui a função do receptor IRS. Então aí o que acontece? No músculo e no tecido adiposo, eu não consigo fazer com que o GLUT4 venha para cá, para fazer com que a glicose possa entrar, e não entrando na célula, o que eu estou fazendo? Eu estou mantendo a glicose aumentada. Então, tanto no fígado, quanto no músculo, quanto no tecido adiposo, a resistência insulínica vai fazer com que a glicose no sangue esteja acima do ideal. Isso tudo é uma fase inicial do diabetes, que a gente chama de resistência insulínica. Se a coisa não reverter aí, vai acontecer o seguinte. Primeiro, eu disse para vocês que resistência insulínica obriga o pâncreas a produzir muito mais insulina, muito mais insulina, muito mais insulina. Tá, e aí? Será que algum órgão do nosso corpo foi projetado para trabalhar 5, 6, 7 vezes mais do que o natural? Óbvio que não, e é por isso que o pâncreas não tem como dar conta de produzir essa insulina a vida toda. Existe um limite, né? Uma reserva de insulina, e essa reserva ela pode ser pedida através de um exame chamado peptídeo C. Quando eu olho o peptídeo C, ele me dá um valor indireto assim para saber quanto tempo esse pâncreas ainda vai produzir insulina, né? E é muito comum quando você pega um paciente com diabetes há 10, 20 anos, que o peptídeo C dele está baixinho. Por quê? Porque ele não vai dar conta de produzir insulina tanto tempo e vai chegar um momento que o pâncreas realmente para. E quando parou, aí esse paciente vai ter que passar a aplicar insulina na barriga, uma injeção de insulina, porque ele já não tem mais capacidade de produzir esse hormônio. E se o paciente perpetuar muito tempo essa resistência insulínica e desenvolver o diabetes, algumas coisas aqui serão muito preocupantes. Então vamos colocar aqui, estamos falando de diabetes. O diabetes tipo 2, se você analisar, você vai ver que a imensa maioria da população que tem o diabetes tipo 2 é obesa. Por isso que eu falo muito do perigo de ter aumento da circunferência abdominal por causa do diabetes. Olha o que acontece aqui, ó. O que eu falei para vocês, né? Vou desenhar aqui uma célula de gordura. Imagina que isso aqui é um adipócito, uma célula de gordura. Dentro da célula de gordura, eu tenho muito depósito de triglicerídeo, tá? E o triglicerídeo, vou botar aqui, ele é formado por glicerol e formado por ácido graxo. Então, são 3 ácidos graxos, um glicerol que forma o triglicerídeo. Quando eu estou no jejum, como eu falei, seja lá porque eu estou dormindo ou porque eu resolvi que hoje eu vou fazer um jejum de 24 horas, no jejum existe um hormônio chamado lipase, hormônio sensível. Por que ela tem esse nome? Porque ela é sensível a outros hormônios. No caso aqui o glucagon, que é aquele hormônio que eu falei que o pâncreas produz quando você estiver no jejum, aumenta o glucagon estimula a lipase, hormônio sensível, e olha o nome dela, lipase. Qual é a função da lipase, dessa enzima aqui? Essa enzima, ela tem como função quebrar o triglicerídeo.
ela vai quebrar o triglicerídeo em glicerol e ácido graxo. O glicerol, ele vai para o fígado, como eu disse antes, ele pode ser usado como uma fonte alternativa da produção de glicose, que aí a gente chama de gliconeogênese. E o ácido graxo, ele vai para o músculo e lá no músculo ele é oxidado em energia. Isso acontece principalmente na atividade física, coisa que pacientes diabéticos não fazem. Diabéticos são sedentários. Então vai acontecer o seguinte, no jejum eu tenho aumento da lipase, porque a lipase vai produzir glicose por essa via. Aí, como eu disse para vocês, quando eu estou comendo, a insulina inibe a lipase. A insulina inibe isso. Mas se eu tenho resistência insulínica, a minha insulina não tem a capacidade de inibir a lipase. E se ela não tem capacidade, a lipase continua quebrando o triglicerídeo. E aí eu tenho ácido graxo. E esse ácido graxo, que foi quebrado dentro da célula de gordura, ele precisa ser oxidado. Só que eu não estou fazendo exercício físico, porque eu sou um diabético sedentário e com circunferência abdominal aumentada. Então eu não oxido. Então esse ácido graxo, ele vai ficar aqui, ó, dentro da célula de gordura. Dentro da célula de gordura, ele é considerado um corpo estranho, algo que não devia estar ali dentro. E quando eu tenho um corpo estranho, o meu corpo ele chama por defesa e ele estimula então a produção de células de defesa chamadas de macrófagos, que são um tipo de leucócito, de glóbulo branco, né? É um tipo de glóbulo branco. O macrófago vem aqui para resolver esse problema, porque ele olha ali, pô, tem um ácido, tem um corpo estranho aqui dentro, eu vou fagocitar. Lembra que eu já expliquei para vocês aqui o desenho do que é fagocitar? Aqui está o macrófago, aqui está o corpo estranho. Aí o macrófago vai se aproximando aqui, né? Ele vai se aproximando mais ainda e até que ele engloba o corpo estranho, e isso é fagocitar, e é para isso que o macrófago vem aqui. Ele vem fagocitar esse corpo estranho. Só que quando ele chega aqui, ele olha e fala, pô, mas é um ácido graxo, não é nada químico, é nosso, isso é nosso. E ele não fagocita, porém ele está aqui. E aonde tem macrófago, tem inflamação. E aonde tem inflamação, tem aumento de hormônios inflamatórios. Interleucina 6, fator de necrose tumoral alfa, como eu disse, que tem como função diminuir o receptor da insulina. E aí você gerou uma desgraça no teu corpo, porque você acabou de gerar um ciclo que se retroalimenta, se auto-perpetua, porque você não está oxidando nada, porque você é um sedentário, você está com resistência insulínica, e a resistência insulínica, então, está inibindo, está fazendo com que a lipase não pare a quebra do triglicerídeo, você continua quebrando o triglicerídeo, mas não oxida, o ácido graxo fica na célula, chama macrófago inflama, a inflamação aumenta a interleucina faz com que você tenha mais resistência insulínica, e com mais resistência insulínica você diminui menos ainda a ação da lipase, continua quebrando o triglicerídeo, continua inflamando e você não sai desse ciclo. É por isso que hoje no meu consultório eu não consigo tratar pacientes diabéticos que não fazem atividade física. Não tem como, eu não consigo. Eu posso prescrever os melhores suplementos do mundo, mas aqui entra a necessidade de promover no músculo a oxidação do ácido graxo virando energia. Isso é uma das coisas que mais tem que ficar claras aqui na aula de hoje. E aí o que vai acontecer com esse paciente que agora está nesse ciclo vicioso, nesse ciclo inflamatório? Ele vai, obviamente, permanecer com a glicose alta, e a glicose alta ela vai trazer consequências que a gente vai entender aqui, ó. O aumento da glicose vai fazer com que essa glicose que eu estou falando no sangue, tá, gente? Ó, artéria, tá aqui, tá?
esse aumento de glicose no sangue, ele vai se ligar numa coisa chamada apolipoproteína A1. Eu vou botar aqui também a apolipoproteína B, para a gente falar o que é cada uma. A apolipoproteína B é o principal constituinte de um colesterol que vocês conhecem como colesterol ruim. Vocês chamam de ruim, que é o LDL. E a apolipoproteína 1 é o principal constituinte do colesterol HDL, que vocês chamam de colesterol bom. Quando eu tenho aumento de glicose, a glicose ela vai quelar, ela vai se ligar na apolipoproteína A1, vou ligar aqui uma glicose, e essa apolipoproteína A1, que agora está ligada na glicose, ela não vai formar HDL. E aí o colesterol bom, ó, começa a cair. Então cai o HDL. Aí é aquele paciente diabético que chega para você com HDL de 30, bem baixinho. Por quê? Porque ele está quelando a apolipoproteína. Só que a glicose não vai quelar só na apolipoproteína. A glicose vai quelar também num aminoácido chamado lisina. Vamos botar aqui, ó, lisina, L-lisina. A L-lisina é um aminoácido, primeiramente, que é importantíssimo aqui para evitar herpes. Então, herpes. Então aqui, ó, pacientes diabéticos, por ligar a glicose, quelar a lisina, diminui a lisina, e aí tem mais chance de desenvolver herpes. Porém, a lisina quelada, ela vai aumentar muito um grupo de radicais livres chamados de AIDs. Os AIDs. AID significa produto final da glicação avançada. Tá? Produto final da glicação avançada. Esses daqui são radicais livres e vocês já sabem que radical livre é coisa ruim. O principal AID aqui, que vai vir pela lisina, é o metilglioxal. Metilglioxal. O que é isso? A lisina, ela é um aminoácido fundamental para a síntese de colágeno. Olha aqui. Colágeno. Só que se eu liguei a lisina na glicose e formei um AID chamado metilglioxal, eu estou diminuindo, eu estou fazendo o efeito inverso do que eu queria. Seria o efeito de colágeno. As artérias nossas, elas são formadas também, tem a parte aqui de colágeno. E essa é a parte que faz com que eu tenha essa mobilidade da artéria. Só que quando eu tenho metilglioxal em excesso aqui, eu tenho rigidez da artéria. Então essa artéria não é mais complacente, agora é uma artéria rígida. E também, obviamente, o próprio colágeno do resto do corpo todo, né? Se você olhar assim, diabéticos têm menos pelo nas pernas, diabético tem o cabelo cai mais, diabético tem menos síntese de colágeno no corpo, porque o colágeno começa a diminuir. Mas olha só, rigidez arterial, tá? E aqui a gente tem que ir somando algumas coisas. Eu falei que o HDL cai. O HDL cai. Caindo o HDL, eu aumento o risco de ter doenças cardiovasculares. Eu falei que eu tenho rigidez arterial. Rigidez arterial aumenta o risco de ter doença cardiovascular. E para terminar e botar a pá de cal aqui nesse problema todo, a glicose vai aumentar uma proteína chamada PAI-1. Então a glicose aumenta a PAI-1. O que quer dizer isso aqui? Quer dizer inibidor
do ativador do plasminogênio. É uma proteína, olha só, vamos falar aqui do plasminogênio. Plasminogênio tem que se converter em plasmina. Qual é a função da plasmina? Dentro dessa artéria, se por alguma aventura eu formar um trombo, o que é trombo? São aqueles coágulos, né, que vão se formando aqui dentro. Então aqui eu tenho um trombo que pode matar, né? Vai lá no coração, entope uma coronária ou infarto. Esse trombo, ele é comido, degradado pela plasmina. Só que para isso, o plasminogênio tem que virar plasmina. E quem faz isso é um fator de ativação. E a glicose aumenta uma proteína inibidora. Esse I é de inibição, que inibe a ativação do plasminogênio. Então eu não tenho plasmina. Olha o que vai acontecer aqui. Artéria rígida, com mais tendência à formação de trombo, porque o HDL caiu, e eu não tenho o comedor do trombo, o cara que desmancha o trombo. Isso aqui aumenta muito o risco cardiovascular, tá? Aumenta muito o risco de infarto. Por isso que o diabetes está muito associado ao aumento do risco de infarto, por causa dessa combinação toda que culmina com o aumento da glicose. E aqui a gente está falando de macroangiopatias, né? Que são alterações de vasos grandes. Porém, o aumento da glicose, ele também traz microangiopatias, que vai fazer o espessamento dos vasos mais fininhos, e tem dois vasos fininhos, que são dois capilares aqui, que são muito acometidos pelo aumento da glicose, que são os vasos da retina e os vasos dos rins, mais especificamente dos néfrons, que são as células do rim. Então, os principais órgãos danificados por pacientes diabéticos descompensados é a visão e o rim. É muito comum pacientes que passaram a vida com diabetes não controlando a comida, no final da vida ter que estar fazendo hemodiálise, segundas, quartas e sextas, ficar ligado num aparelho para filtrar o rim, para filtrar o sangue, porque o rim não faz isso mais direito. Tudo coisas que poderiam ser evitadas. E essa glicose alta não é só vasos, né? Até agora eu falei de artéria, de problemas arteriais. Os nervos do corpo, todos os nervos que inervam, que dão movimento e sensibilidade, né? Nós temos nervos sensitivos para poder sentir, para poder furar a ponta do dedo e sentir dor, e nós temos nervos motores para poder movimentar. Todos esses nervos, que são feixos, assim, ó, que estão juntos, feixos de axônios são parte dos neurônios, né? Todos esses nervos, eles são envoltos por uma capa protetora chamada bainha de mielina. Olha aqui, ó, como é que ela funciona. Ela reveste cada nervinho, né? Isso aqui a gente chama de bainha de mielina. E a glicose alta, ela quela na bainha de mielina, ela vai desnaturando, ela vai desgastando, degenerando a bainha de mielina, até que vai ficar aqui uma coisinha de nada aqui, ó, revestindo esse nervo, e aí o paciente já começa a perder a sensibilidade. Ele começa perdendo primeiro a sensibilidade, não é a parte motora a mais acometida, mas ele começa a não sentir dor. A gente já ouviu diversas vezes aquela historinha do diabético que botou um sapato de manhã, tinha uma pedrinha dentro do sapato, ele não viu. Ele caminhou o dia todo, não sentiu nada, chegou em casa, tirou o sapato, a meia cheia de sangue, ele foi olhar, um buraco no dedão. E ele não sentiu, porque ele perdeu a sensibilidade. E aí o que vai acontecer? Como esse sangue ele está grosso, viscoso, porque tem muita glicose, esse buraco que ele fez no dedão do pé não vai cicatrizar, porque não está transportando oxigênio. Então é aquele pé diabético que nunca cicatriza, é curativo todo dia, né? Então, assim,
Tudo coisas que quem já trabalhou com saúde pública, eu já trabalhei muito tempo em hospital, saúde pública, a gente vê tudo isso acontecendo repetitivamente nos pacientes com diabetes. Falei até agora do diabetes tipo 2 e o diabetes tipo 1, que é o diabetes um pouquinho diferente, ele tem algumas peculiaridades, porque esse é o paciente que não produz insulina, né? O diabetes tipo 2 ele produz muita insulina e nem assim ele controla a glicose. Então a glicose é alta, mas com muita insulina. Agora, o diabético tipo 1, ele tem uma glicose alta e o fígado dele não produz nada de insulina. Pessoal, para tudo, eu falei fígado, mas é pâncreas, tá? Fígado não produz insulina. O pâncreas é que produz insulina. E no diabético tipo 1, eu não tenho essa produção porque as ilhotas de Langerhans não produzem insulina. Ou porque eu não tenho ilhotas de Langerhans, que são essas células produtoras do hormônio. Tá bom? Então o que acontece? Olha o que eu falei para vocês. Quando eu quero botar a glicose para dentro da célula, eu preciso da insulina encaixando aqui. Tá, legal, mas esse cara não tem insulina, tem nada de insulina. Quando eu não tenho a insulina, quando eu não tenho a glicose entrando, o fígado começa a fazer formação de glicose por outra via. Lembra que eu falei? Aí eu tenho aqui o fígado fazendo a gliconeogênese. E essa gliconeogênese, ela pode ser feita a partir do aminoácido. E esse aminoácido geralmente vai vir do músculo. Então, o paciente com diabetes tipo 1, ele tem uma tendência a perder músculo. A gente chama isso de sarcopenia. Ele é magrão, muito magro, pouco músculo. É a primeira coisa que a gente observa nesse paciente. Esse paciente, além de magro, ele também tem uma tendência a ficar desidratado. Porque quando eu formo glicose a partir do músculo, do aminoácido, eu tenho que retirar o radical amina do aminoácido para poder deixar ele para virar glicose. E aqui vai virar amônia e vai virar ureia. E esse paciente, ele tem uma tendência, então, a ter uma ureia mais alta. Você dosa no sangue, essa ureia está em 55, 60, às vezes até mais. E ele vai excretar mais ureia, né? Vai sair ureia pelo xixi. E para cada 1 grama de ureia que sai no xixi, a ureia leva junto 100 ml de água. Então esse paciente tem uma tendência maior à desidratação. Então isso aqui que eu falei, em relação a essa gliconeogênese que nunca termina, fica ativada o tempo todo porque não tem insulina, e esse aumento de ureia são características do diabetes tipo 1, que é o diabético que não tem o que fazer. Ele vai ter que utilizar a insulina, ele vai aplicar a insulina na barriga algumas vezes ao dia, né? E, obviamente, manter uma alimentação muito controlada. O diabetes gestacional, ele é um diabetes que está mais associado, quer dizer, está mais associado, não, ele está 100% associado à gestação, desenvolve durante a gestação e algumas pacientes, continuam diabéticas depois da gestação. Não é a maioria, mas isso pode acontecer. Então, durante a gravidez, desenvolve diabetes, teve o filho e continua diabética, né? Daí, no caso, a gente é um diabetes tipo 2. Então, isso daqui representa quase 8% dos casos de diabetes. Perto do diabetes tipo 2 é muito pouco. E uma coisa, a mensagem que eu queria trazer para vocês ao final do vídeo sobre o diabetes tipo 2 é o seguinte: se você tem diabetes tipo 2 e você não usa insulina, você tem realmente uma hiperprodução de insulina e você tem uma resistência insulínica, existem medicamentos para isso, né? Existe
glifage, glibenclamida, tiazolidinediona, forxiga, jardiance, diversos medicamentos para isso. Só que nenhum deles cura o diabetes. Nenhum deles. Ele só vai ficar tratando, né? Vai ficar mascarando a doença, tratando, mantendo a glicose, a insulina mais baixa. O que pode ser feito para curar o diabetes é atividade física todos os dias e uma alimentação muito controlada, feita com um profissional que tenha conhecimento para isso. Porque 30 anos atrás, a gente trabalhava com o conceito que, uma vez que o paciente era diabético, o que a gente tinha que fazer era arrancar o carboidrato da vida dele, todo o carboidrato, e deixar esse paciente numa dieta de proteína mais salada. Era o que se fazia, né? Hoje a gente sabe que não, que mudou muito, que esse paciente diabético ele precisa de mais por fibras no seu intestino, fibras provenientes de carboidratos complexos. Então é um paciente que precisa comer o carboidrato complexo e por isso que tem que ter essa habilidade de saber passar uma dieta adequada para esse paciente. Olha, sinceramente, que conheço bastante nutricionistas, eu conheço poucos que têm essa capacidade, esse conhecimento para aplicar uma dieta dessas. Então, esse é um grande problema hoje de saúde pública, pois eu estou dizendo para vocês que é uma doença cada vez mais prevalente, mas que em contrapartida ainda se trabalha muitas vezes dentro do consultório com dieta hiperproteica e que isso obviamente vai baixar o nível de glicose, mas vai fazer com que lá na frente eu tenha alguns problemas, né? Porque eu baixei a glicose, mas eu não tratei a resistência insulínica, né? Então é importante que o profissional que você procure para tratar o seu diabetes, ele tenha uma formação um pouco mais moderna, que ele não esteja lá ainda ancorado nos conceitos de mais de 2 décadas atrás. Entendeu? Bom, como eu disse, o vídeo terminou e eu não falei nada sobre diabetes. Eu teria conteúdo aqui para ficar uma semana falando sobre isso, tá? De tão amplo que é esse assunto, mas eu espero que vocês tenham entendido, por mais que eu tenha colocado nomes difíceis, nomes mais científicos, nomes do mundo médico, eu acho que o recado ficou claro. Atividade física e alimentação previnem o diabetes e podem curar o diabetes. Só que aí isso não está na farmácia, isso está dentro da casa de vocês e com certeza é preciso sair da zona de conforto porque aquela pílula mágica que todo mundo está esperando não existe. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, compartilha. Não vai ser difícil encontrar um amigo diabético para compartilhar esse vídeo. Com certeza no grupo da família tem alguém aí com diabetes. Compartilha o vídeo, dá um like, se inscreve no meu canal, aciona o sininho e abaixo desse vídeo tem um link que você pode se inscrever aqui para fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebem toda semana conteúdo gratuito e exclusivo aqui do meu canal. Meu muito obrigado.